Olá a todos, estamos aqui mais uma vez com gratidão ao movimento que a USE Regional de Cotia faz, nos convidando e nos dando a oportunidade de falar da doutrina consoladora, que tanto ajuda tantas pessoas, que leva o conhecimento, a orientação, o amor, através dos ensinamentos de Allan Kardec, mas principalmente do Evangelho do Cristo Jesus, que veio, em nome do Pai, auxiliar na construção do grande amor sobre essa terra. Recordando-nos que a obra divina que a tudo criou na sua essência de bondade, de amor e de sabedoria, a essência da felicidade, que está uma semente ainda que pequena dentro de cada um de nós, mas que juntando a todos, crescendo juntos nessa grande caminhada de luta, de suor, de lágrimas, mas que constrói assim a escada necessária, os degraus necessários para subirmos cada vez mais em conjunto, como um grande grupo de irmãos, um grande grupo fraterno, para encontrar o nosso Pai, querido e amado, que nos espera de braços abertos, ansiosos pela nossa sublimação espiritual. E essa obra de regeneração dos espíritos, que criados simples e ignorantes, que a doutrina nos revela, ela se compreende numa obra de construção. Como tudo na natureza, Deus cria passo a passo. Ainda que a redenção da humanidade que nesse orbe atua, habita, possa ser a passos lentos na visão ignorante de nós homens, ela é dada em passos de vitórias e de conquistas dentro da sabedoria divina do nosso Pai. E recordando-nos, em conjunto nas palavras de hoje, da trajetória que a doutrina nos trouxe através das abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier, de outros médiuns e de toda essa legião de espíritos de luz que nos indicam as mensagens, o consolo, as orientações e as instruções. Devemos recordar que essa história começa lá atrás, quando o homem, ainda saindo do seu estágio de ignorância plena, de selvageria, do seu estágio de imaturidade espiritual, do seu estágio de incapacidade intelectual, migrando ainda de um modelo primitivo de humanidade, adentrando no grande escola das provas e expiações. Essa humanidade que veio passando para sim construir um grande planeta de amor, onde habitaria a felicidade, onde habitaria a caridade, onde habitaria a compreensão, o perdão, onde seria aqui a expressão do amor. Essa sim a conclusão da obra do Pai, o nosso Criador. E veio essa humanidade caminhando nos seus passos naturais de evolução, adquirindo a capacidade de entendimento, a capacidade de socialização, a capacidade de unir pessoas, unir almas, unir corpos em cidades, em grupos, em comunidades, em países, em culturas. E Deus, na sua bondade, ao Cristo Jesus cedido o governo dessa terra, recebe um grupo de espíritos já no seu estágio capaz de contribuir para o momento da regeneração espiritual desse planeta. Deus envia legiões e legiões de espíritos que, afinizados pelos sentimentos, pelos intelectos adquiridos nas suas existências, se reúnem em grupos nessa terra que nós conhecemos como o tempo antigo. És aqui Roma, o grupo de espíritos que lá encarnaram durante o mesmo tempo, o mesmo momento.
para fazer com que o mundo não houvesse fronteiras. Roma levando ao seu conhecimento de civilização, levando as suas conquistas tecnológicas, levando a sua sabedoria de sociedade e sua sabedoria política. Esses espíritos, sim, com essa missão de expandir ao mundo todo, integrando-nos com a navegação, com os correios da época, com a cavalaria, com o militarismo, para que houvesse uma união social, para que todos os espíritos convivessem em harmonia. Roma e os romanos lá encarnados, prontos para cumprir esse desígnio, esse chamado de Deus, entra na sua experiência terrena. E ao cair nessa terra, onde o véu do esquecimento e onde o peso da carne sobrecarrega os ombros espirituais de todos nós, esses nossos irmãos que lá estiveram, ou muito de nós que aqui ainda estamos, caíram na própria promiscuidade, caíram na própria luxúria, caíram na ilusão do mundo material da época, tornando-se aquela comunidade responsável por unir os povos, feita de guerra, de conquista, de escravidão. Ali homens e mulheres que deveriam viver para cumprirem o chamamento de Deus para o reerguimento dessa terra, se perderam nos prazeres dos corpos, do dinheiro, da luxúria, dos esportes sangrentos, caindo cada um individualmente em suas próprias dificuldades, perdendo assim diversas oportunidades de regeneração de si próprio. Nós víamos naquele ambiente, independente de classes sociais, filhas de imperadores cometendo os mesmos erros morais de escravos, escravos cometendo os mesmos erros morais de imperadores, pessoas do convívio cometendo os mesmos erros morais que aquele ambiente causava a todos eles. Ali a sociedade romana, com a grande missão a cumprir, caiu no próprio erro da própria individualidade do ser, de se ceder às ilusões da matéria, a não combater as suas más tendências e a não deixar que a moral do Cristo, que o Evangelho de Jesus, se reerguesse. Tivemos também naquele tempo um outro povo, assim designado por Deus, para cumprir a missão de trazer a fé ao centro do mundo, trazer a expressão religiosa, levar a cultura de adoração a um Deus único, de trazer as leis morais que Deus enviou há anos e 1000 anos atrás daquele povo hebreu que lá se encontrava. Começando na sua história de Moisés, seu representante lá atrás, que caminhando recebeu as leis divinas, que compreende todo o direcionamento e a direção a que nós devemos seguir para ascendermos a escala espiritual. E o povo hebreu, responsável por levar a fé, responsável por levar o cumprimento das leis divinas, também ali representado pelos poderosos, os sacerdotes de seus tempos, caíram na própria incúria de deixar que o poder lhes subisse às cabeças e não assim permitindo que o amor vencesse nos corações. Vimos naquela época sacerdotes, representantes da religião sublime, da ligação com o divino, acumular riquezas materiais, ordenar com peculiar maldade o castigo daqueles que não lhe convergiam as ideias, esquecendo todo o aprendizado do Deus amoroso e da caridade. Aqueles homens que lá estavam dentro da sua oportunidade de trazer a religiosidade para o mundo de forma sublime e entendida, levaram ao pé da letra escrituras feitas por camponeses e profetas de tempos atrás, sem ter o cuidado de interpretar com o coração aqueles ensinamentos. Passando-se assim anos e anos e anos, aquele povo hebreu que assim não cumpriu a sua missão pelos erros individuais de cada um daqueles que lhe representavam. Assim como a Roma antiga, o povo hebreu passaram centenas e centenas e milhares de anos lutando contra a própria
incúria dos seres que ali encarnavam e que ali tinham a oportunidade e o trabalho de evoluir. Caminhamos ainda nessa história do nosso mundo até chegarmos no ano de 1500, onde a Europa já desenvolvida e civilizada, és ali selecionado portugueses a vir à terra do cruzeiro, o nosso país Brasil, já decidido por Ismael, por Cristo, como a futura pátria do Evangelho, o coração do mundo, nessa terra do cruzeiro, abençoada em natureza, na simplicidade de suas matas, recebe a civilização para aqui se construir a pátria do Evangelho. Esse Evangelho de Jesus que nos trouxe como o perdão da cruz, a caridade e o amor, o respeito ao próximo, a ajudar e auxiliar, a recompensar não em coisas materiais, a recompensar em atitudes de amor, de levar a palavra do Senhor. Eis aqui no Brasil uma legião de espíritos que estiveram aqui encarnados, se não nós, mais uma vez aqui, agora espíritas, para cumprir essa missão que Deus assim aguardava. Até que grupos e grupos de espíritos caíram também na própria confusão de poder, promovendo anos e anos de escravidão nesse país, torturando e maltratando irmãos nossos pelo simples fato de serem diferentes, ainda não sabendo separar um ser humano diferente de sua casta, diferente de suas ideias, diferente de sua civilização, de animais, colocando em mesma página os dois, esquecendo-se do conceito de irmãos, que assim somos perante ao Pai, o Criador. Ainda que nessa pátria do Evangelho era assim esperado, tivemos aqui nessa história algo totalmente contrário, fruto também dos desafios que cada um individualmente encontrou na sua missão aqui enquanto Brasil. Essas histórias nos fazem recordar que Deus tem, sim, um plano que o Cristo governa para que esse planeta seja um planeta feliz, onde aqui estejam espíritos felizes, onde o amor aqui reine, onde o perdão aqui reine, onde a caridade seja a única língua e comum a todos nós. Mas para isso é preciso que nós, homens, estejamos aqui na nossa caminhada promovendo esse momento. E observamos que os romanos tinham essa missão enquanto sociedade e civilização, mas caíram individualmente cada um nas suas próprias limitações, cedendo aos seus desejos, cedendo às suas paixões. Lá no povo hebreu também tínhamos uma civilização de espíritos que tinham a missão da fé e da religiosidade, mas caíram também na confusão do poder com a religião, na omissão de socorro e ajuda àqueles que eram doentes. Tivemos no Brasil a preparação para a pátria do Evangelho, que aqui vieram espíritos encarnados também como brasileiros e também promoveram aqui dias tristes de escravidão com irmãos nossos de sangue e filhos do nosso mesmo Pai. Esse contexto histórico nos traz uma importante reflexão, porque qual é a nossa missão? Deus promove o bem, mas para que o bem aconteça, é preciso que nós aqui encarnados pratiquemos o bem. E a nossa missão é essa individual de cada um combatendo as suas próprias más tendências, cada um combatendo as suas próprias dificuldades. Embora estejamos aqui com a doutrina espírita nos instruindo, embora muito de nós ainda desejamos darmos aquele grande salto espiritual, aquele grande salto de evolução para poder mudar o mundo. Assim foi feito lá atrás, mas não mudaram o mundo porque não mudaram a si próprio. E essa é a oportunidade que todos nós temos de aqui estando combater as nossas próprias más tendências, os nossos próprios desequilíbrios, os nossos próprios desafios internos, pois só assim nós iremos construir essa humanidade de esperança, de amor e de caridade. Porque
A missão, ela é individual de cada um. Jesus nos disse quando aqui esteve, a cada um conforme as suas obras, e o templo de Deus, ele é construído dentro do coração de cada um de nós. E a gente às vezes fica buscando mudar o nosso redor, mudar as pessoas que convivem conosco. A gente tem um irmão que não é espírita e a gente já quer logo convertê-lo em espírita. Não, você tem que estudar a doutrina, porque isso aqui é muito bom, isso aqui libera o Evangelho de Jesus. A gente lê as passagens do Mestre em seus livros, fica assim eufórico, quer contar para todo mundo, olha o que Jesus disse, como é bonito. E a gente vai, sendo grandes civilizadores como os romanos, sendo grandes sacerdotes como os hebreus, sendo grandes civilizadores como os portugueses aqui no Brasil, mas esquecemos de criar civilização no nosso coração, de fortalecermos a fé dentro do nosso espírito, de fazer a construção da pátria do Evangelho dentro de nós mesmos. Nós olhamos para o mundo externo e queremos que o mundo se transforme da forma que nós vemos o que é o melhor do mundo. E o tempo passa, o tempo passa e o tempo passa. E o nosso templo sagrado interno continua às vezes muito ainda pequenininho. E assim nós iremos cada vez mais longe encontrar esse mundo de regeneração. Então, essas civilizações nos ensinam que nós temos que olhar para nós, entendermos aonde estão as nossas dificuldades, combatê-las. Essa é a grande missão que Deus nos deu. Há bilhões e bilhões e bilhões de espíritos desencarnados povoando o nosso orbe, sedentos pela vontade, pela oportunidade de encarnar nessa terra. Pois é encarnando aqui, nessa terra de escola, que cada um irá alcançar os seus degraus necessários à sua evolução. E nós hoje estamos aqui, privilegiados que somos, na bondade divina, de nos dado a oportunidade de contribuir de alguma forma com a regeneração do planeta. Nós estudamos a doutrina e a gente fala que a regeneração está começando, que os pequenos que estão vindo são os responsáveis pela transformação. Não, nós somos responsáveis. Nós já somos responsáveis por isso há muitas e muitas e muitas vidas atrás. Só que nós não combatemos isso dentro de nós. Quantos de nós aqui não fomos os romanos, os hebreus, ou os brasileiros, os portugueses aqui na escravidão? Quanto de nós não tivemos oportunidade de contribuir através de nós mesmos para o nosso bem comum, nosso círculo social, e falhamos ainda nas nossas dificuldades internas? Quantos de nós estamos aqui mais uma vez com essa oportunidade? Embora temos aqui muito trabalho a fazer, queremos que o trabalho seja externo, mudando o outro. A missão de cada um de nós é transformarmos o mundo dentro de nós. O nosso coração ser o coração de amor que Jesus ensinou. A nossa alma ser a alma de recepção, que possa abraçar todos aqueles que estão conosco aqui. Que nós possamos trabalhar o perdão dentro de nós, trabalhar as virtudes, não deixando as nossas más tendências nos vencer. Porque uma vez nós, limpos de nós mesmos, prontos a servir, prontos a transferir, prontos a doar e a amar, teremos aqui campo extenso de trabalho para com os outros. Nada na natureza dá saltos, tudo é construído. A planta não irradia ao sol sem antes sua semente quebrar as cascas e vencer os centímetros de terras que a sufocam por dentro. Mas ela faz o seu trabalho. Ela cresce, ela acena, ela dá árvore, dá frutos e alimenta todos os outros. A chuva não irriga o solo sem antes aquela água se evaporar, passando por um processo de quase ebulição, transformando-se em vapor com suas moléculas separadas, unidos novamente pela diferença de temperatura, se aglutinam, pesam-se e caem como chuvas. Também no passo a passo. Nós, como humanidade, somos iguais e nós, no nosso coração, somos iguais. Não daremos grandes saltos agora, mas podemos melhorar um pouquinho, trabalhando essas virtudes, olhando para nossas más tendências, olhando para onde a gente ainda cai,
olhando para onde a gente tem dificuldade, olhando para onde ainda nos machuca, porque é nessa ferida que nós devemos tratar e aí sim contribuir para o bem comum. Nós estamos aqui com uma missão, cada um de nós que está aqui ouvindo, vendo a palestra, tem sim uma missão. Deus, na inteligência suprema que lhe é conferida pelos Espíritos que nos ensinam, não pode fazer nada inoperante, nada inútil. Então, se muitas das vezes nós perguntamos qual que é a minha missão nessa terra, eu tenho dificuldade, eu tenho problema financeiro, eu tenho problema de saúde, eu tenho dificuldade de relacionamento, minha família, não me dou bem com a minha família, eu tenho recursos, eu tenho tudo que me sobra, eu tenho qualquer que seja a sua condição humana, física e terrena, serve para algo. É uma missão. Todos estamos em missão. Todos estamos trabalhando para o bem coletivo. Mas essa missão é dentro de cada um. É nós melhorarmos a nós mesmos. Não deixarmos cairmos como já caímos lá atrás diversas vezes. Para que esse momento de regeneração possa sim vir a acontecer. Que nós possamos sim contribuir com essa regeneração do planeta. Porque nós vamos progredir. Nós vamos evoluir. Tal qual a lei do progresso nos é ensinada. Haveremos sim de progredir, mas nós temos uma escolha de progredir atuando, mudando, transformando e evitando anos e anos e anos de sofrimento. Então, quando a gente pergunta qual que é a nossa missão aqui encarnado nessa terra, é nos melhorar, é combater a nós mesmos, é não deixar que as nossas más tendências nos desperdicem em mais uma encarnação. É trabalhar o amor, é trabalhar o perdão, é olhar para o próximo com compaixão, é sentir piedade daquele que sofre, é olhar o faminto com os olhos serenos, se colocando no lugar com uma empatia, é olhar para aquele doente e pensar aonde pode lhe ser útil, é olhar para os nossos familiares e trabalhar ali a serenidade e a compreensão, é olhar aqueles que nos dirigem em nossos empregos e ali trabalhar com o respeito devido e a dedicação. É olhar para si próprio sem olhar para os que estão ao redor. É desejar para si próprio o bem sem querer o que o outro tem de melhor. É olhar para o nosso mundo como uma escola da oportunidade que nos é concedida dentro da bondade divina, a caminharmos, trabalhando, lutando, modificando. O mundo, ele é composto pela união de corações. Se cada coração tiver dentro de si a bondade e o amor, haveremos sim de ter um mundo inteiro de bondade e de amor. Eis aqui a nossa missão, sagrada missão, dada a gente em oportunidade, e que devemos, em respeito a essa bondade, em respeito a tantos e tantos e tantos irmãos que anseiam pelo progresso e hoje não pode habitar esse corpo que a nós foi dada a oportunidade. Que aqui possamos nos unir em coração, ajudando-nos uns aos outros, mas primeiro de tudo, na sua própria missão de regeneração. Pois assim, quando cada um de nós regenerado estiver, teremos aqui um planeta regenerado como o Pai assim quer. Desejo a todos muita paz, muita luz e gratidão mais uma vez.